Olá pessoal, me chamo Márcio do canal Márcio Tech Mais, um canal onde falamos de tecnologia e muito mais. Hoje estou trazendo para vocês uma lista com as principais ferramentas que você precisa ter para montar a sua bancada de reparo de smartphone. Eu dividi essa lista em alguns tópicos, iniciando ferramentas que você precisa ter para iniciar sua caminhada como técnico, teste elétrico, equipamentos que você precisa ter para fazer testes nos aparelhos, nos dispositivos, equipamentos de abertura e troca de display, equipamentos de solda e outros tipos de equipamentos. Iniciando. Para quem está iniciando, o primeiro equipamento que você precisa ter é o seu kit de chave. Aqui nós temos um kit de chave que é incrível. É um ótimo custo-benefício. Ele está custando na média de R$ 40, de 25 a R$ 40 em alguns sites. E esse é um kit muito completo. Não tem nenhum dispositivo celular que você não consiga abrir com esse kit. E ele tem chaves para outros tipos de dispositivo também. Você pode abrir um controle remoto de videogame, você pode abrir um console, você pode abrir notebook, computador. Com esse kit você está muito bem servido. Esse kit, ele já vem adaptador para parafusadeira, muito importante isso aí. Ele já vem espátulas de plástico, certo? Essas espátulas aqui são para abertura. Essas espátulas aqui são espátulas para desconexão de cabo flex. Ele já vem uma pinça curva. Ele já vem um magnetizador de chave. A gente sabe que depois de um tempo a chave começa a perder o magnetismo, aí é ruim de pegar o parafuso. Aí você passa nesse equipamentozinho, que aí ele começa a grudar o parafuso na ponta dele. Então é um kit bem completo, um ótimo custo-benefício. O próximo equipamento que precisamos ter são espátulas para abertura de aparelho. Aí você pode estar se perguntando, por que eu compraria uma espátula dessa se no kit que eu comprei ele já vem a espátula? É porque aquelas espátulas de plástico, elas se quebram com muita facilidade. Se você for utilizar elas para abrir aparelho, você praticamente vai utilizar uma espátula para cada aparelho. Aqui não. Aqui você tem uma espátula de metal que você vai abrir centenas e centenas de aparelhos e não vai se danificar. A minha espátula favorita é essa aqui. Quando eu compro ela, eu estou até com ela aqui na mão. Quando eu compro ela, a primeira coisa que eu faço é tirar essa borrachinha aqui, para eu ter um melhor aproveitamento do espaço dela. Eu posso abrir aparelho, eu posso colocar ela em um espaço maior. Eu também gosto muito desses outros kits aqui. Esse kit aqui ele é muito legal porque ele já vem emborrachado, então você tem uma precisão melhor na hora de abrir o aparelho. E um kit que é muito usado e está um ótimo custo-benefício é esse kit aqui, de aço inox. Esse kit eu já encontrei ele na faixa de R$ 13, vem as três ferramentas, 13 a R$ 15, e você está bem servido com qualquer um desses kits aqui. O próximo equipamento que você vai ter que ter na sua bancada é um kit de espátulas para remoção de display e traseira. A maioria dos aparelhos hoje em dia, ele vem com a traseira colada na carcaça, e para você ter acesso a cortar essa cola, você precisa ter um equipamento muito fino, ao mesmo tempo bem resistente. Então, você pode comprar ou esse kit aqui de espátulas, que é de aço inox, ou esse kit de lâmina aqui. Eu vejo muita gente utilizando esse aqui. O meu favorito é esse aqui. Esse kit aqui eu já comprei, eu tenho um dele, me serve muito bem. Só que eu vejo muita gente usando isso aqui também, então ele talvez seja bom também para quem está começando. Ele serve para o seguinte: você tem que criar um acesso na carcaça para você passar o álcool isopropílico ou esquentar esse aparelho, e você tem uma facilidade de acesso para cortar essa cola e abrir a traseira do aparelho. Então, esses dois equipamentos são maravilhosos para isso.
O próximo equipamento são espátulas plásticas. Você também pode estar se perguntando, então para que eu vou comprar espátula plástica se não, naquele kit vem? Se você for uma pessoa que não quis comprar aquele kit, quis baratear um pouco mais os custos, você pode ter comprado um kit que não vem com nenhuma espátula. Eu também indico um baita kit, vai estar aí na descrição também, e é o que eu uso. Mas você pode comprar essa espátula por fora, ou você pode adaptar até uma palheta de violão, uma palheta de guitarra. Para que serve essa espátula plástica? Ela serve para desconectar cabo flex, principalmente o cabo flex da bateria, porque você não pode desconectar o cabo flex da bateria com o metal. E tem alguns cabo flex que, se você for fazer com o de metal, você tem que ter muito cuidado para não rasgar. O de plástico, ele por não ser tão afiado, ele você consegue abrir e ter uma melhor segurança na hora de levantar esse flex. Então eu indico você ter pelo menos uma espátulazinha de plástico para você fazer levantamento de flex. Um próximo equipamento que vocês também podem estar se perguntando, poxa, se eu comprei aquele kit que já vem a espátula, para que eu vou querer um kit de espátulas? Eu já respondo. As espátulas que vêm em qualquer kit de chave são espátulas de péssima qualidade. O desse kit aqui é até melhorzinho, desse kit que eu mostrei para vocês é até boazinha. Mas tem kit aí que é horrível. As espátulas, as pinças são horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis. Aí você precisa comprar por fora porque são de melhor qualidade. Aqui vocês estão vendo que é bem fininha a ponta dela. Então isso traz uma melhor precisão na hora de você remover uns resistores, capacitores, componentes bem pequenos. Então você precisa ter essa precisão. Então, e essas pinças vão fornecer essa precisão para vocês. Outro equipamento que é muito importante você ter na bancada de vocês são lâminas. Você pode ter um simples estilete ou vocês podem já investir em um kit de bisturi. Isso é para cortar rebarba de carcaça, para cortar plástico, para cortar fio de jump, para cortar fita dupla face, sobressalente. Então, é uma ferramenta que vai lhe ajudar muito na bancada. Eu, por enquanto, estou utilizando o estilete, está me servindo muito bem. Mas breve, breve, vou comprar o meu kitzinho de bisturi. Um equipamento que é essencial na bancada do técnico. Aí não tem como. Você tem que ter o kit de chave, você tem que ter a manta antiestática. Esse kit, essa manta aqui, ele tem vários tamanhos. A minha bancada ela é muito pequena, então eu comprei a menorzinha que tinha. Mas se a tua bancada tiver um espaço, se o móvel da bancada tiver um espaço bacana, compra essa daqui, que é maravilhosa. Ela já vem uns furinhos aqui para tu colocar teu jogo de chave e ficar bem apoiado, você tem uma facilidade melhor, fica bem bonito também. Ele tem uns espaços com imã. Esse imã serve para duas coisas. Primeiro, serve para quando você abrir um aparelho que tem vários parafusos iguais, você coloca ali que você não perde. E outra coisa, ela ajuda a magnetizar a tua chave. Ela vem com um gabarito para quando você for abrir algum iPhone. Esse gabarito aqui é importantíssimo. Quem já abriu o iPhone sabe que são dezenas e dezenas de parafusos e um diferente do outro. E você não pode colocar um parafuso no lugar errado. Corre-se o risco de você danificar a placa do cliente se você colocar um parafuso no lugar errado. Então você tem que prestar muita atenção com isso. E tem vários espaços para você colocar flex, para você colocar dock de carga do cliente, para você colocar pinça. Então você fica com a bancada muito organizada. Vai do tamanho que você queira, do tamanho da sua bancada. Eu aconselho, se você tiver uma bancada grande, compre a maior que tiver. Se sua bancada for pequena, compre uma menorzinha. Mas não deixe de ter esse equipamento. Agora nós vamos para os equipamentos de teste elétrico. Aí você já está começando a subir mais uma etapa. Principalmente quando você está fazendo um curso de celular, que você está estudando, você precisa saber como testar o equipamento de acordo com os defeitos que vem. Você não vai trocar só display. Vai vir equipamento sem ligar, equipamento sem carregar. Então você vai ter que ter ferramentas para fazer esse tipo de teste.
A primeira ferramenta e uma das mais importantes é o multímetro. O multímetro ele é essencial na bancada do técnico. Então, com o multímetro você consegue testar bateria, você consegue testar resistor, diodo, capacitor, você consegue testar chave pau, alto-falante, motor vibra. Então, é um equipamento que você consegue fazer inúmeros testes. E você precisa dele desde quando você está começando até quando você já estiver fazendo algum curso de reparo avançado. Você vai precisar dele para várias coisas. Inclusive para elétrica também você precisa dele. Não está tendo energia na tomada, você consegue fazer teste. Então ele é incrível, 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 incrível. Então você tem que ter. Um equipamento que eu indico muito é dessa marca aqui, certo? Inclusive o meu equipamento é desse. Evita comprar esse daqui de marcas importadas, aqueles que não tem marca. Às vezes o barato sai caro. Tenta comprar marcas nacionais, como a Icari, por exemplo, essa marca que ela dá 6 meses de garantia. Tem marcas como Minipa, a FR, são equipamentos que são de extrema qualidade, são nacionais. Tem garantia estendida, então é maravilhoso, certo? Equipamentos de teste USB. Voltímetro e amperímetro USB e o USB Charge. O voltímetro e amperímetro USB, aqui você consegue testar a fonte do dispositivo, você consegue testar o cabo USB, você consegue testar a carga do aparelho. Então, principalmente para você testar se os amperes que estão saindo da fonte do aparelho está chegando certinho na bateria. Esse aqui também tem uma função muito parecida, só que ele não testa a fonte. No meu dia a dia, no meu uso, eu prefiro esse aqui. Porém, esse aqui agora, esse equipamento, ele tem o teste de carregamento por indução. Então, ele é maravilhoso. Se puder, tem os dois. Está começando? Compra primeiro esse aqui, utiliza esse aqui, aprende a usar esse aqui e depois também compra esse aqui. Os dois vão ser úteis dentro das suas propostas. Principalmente para você fazer pré-análise. O cliente chega na sua loja com o aparelho que não está ligando, com o aparelho que não está carregando. Antes de você abrir o aparelho com esses equipamentos, você já consegue dar um parecer para o cliente. E ele é muito importante porque, às vezes, um defeito de não carrega pode ser só o cabo USB. Um aparelho que está demorando a carregar pode ser que seja um cabo USB também. Com ele você consegue descobrir isso e já agilizar o seu serviço. Ele é essencial na bancada do técnico. Eu indico começar com esse aqui, mas quando você tiver mais condições, vá para o USB Charge também. O próximo equipamento é essencial também para análise do dispositivo, que é a fonte de bancada. Aqui nós temos duas fontes que servem para a mesma coisa, só que com potências diferentes. Isso vai de acordo com a proposta que você vai ter na bancada de vocês. Primeiramente, para que serve essa fonte? Essencialmente, ela serve para você medir os amperes de ligação dos dispositivos. No caso aqui, você programa os volts, que é do celular, 4.2 volts. Você liga o aparelho e ele vai medir o consumo do aparelho. Então, ele vai descobrir se o aparelho está em curto, se o aparelho está com alto consumo, se o aparelho está normal. Tudo isso ela descobre. Também pessoas utilizam ela para fazer reativação de bateria. Não é indicado fazer reativação de bateria por ela, mas dá para fazer. Com um cuidado, dá para fazer. Não é indicado. Indicado é um equipamento que eu vou mostrar já já. E qual a diferença de um para outro aqui? Esse equipamento aqui, ele para quem está começando no ramo de celular e quer apenas fazer alguns testes básicos e não quer trabalhar com outro tipo de equipamento mais pesado, como videogame, computador, notebook, esse aqui já está bem, já vai lhe servir bem. Mas quando você começar a querer trabalhar com outros equipamentos, computador, notebook, videogame, ou se você quiser fazer algum curso de reparo avançado, você vai precisar ter uma fonte de bancada como essa aqui. A diferença de uma para outra. Essa daqui é de 15 volts e 2 amperes. Então ela alimenta qualquer coisa que esteja dentro desses 15 volts e não consuma mais que 2 amperes.
Essa daqui é de 32 volts e 5 amperes. Então ela já consegue testar uma outra gama de equipamento. Mas além disso, ela tem um dígito a mais. Então você consegue fazer um teste mais preciso dentro da sua bancada. Eu indico o seguinte: está começando, você está visando o melhor custo para sua bancada, vá nesse da Yashun. Compre esse equipamento aqui que você não vai se arrepender. Depois do tempo, você já está com sua bancada formulada, você quer fazer algum curso de reparo avançado, você quer trabalhar com outros tipos de equipamento, você pode migrar para essa outra aqui. Você também vai estar muito bem servido. O próximo equipamento, esse aqui é um cabo que se chama cabo iBoot. Hoje em dia, as baterias elas são internas no aparelho. E ela já vem com o cabo flex e um conector muito pequeno. E o cabo que vem na fonte, como esse cabinho aqui, ó, é um cabo que a gente chama de jacarezinho, que ele é bem pequenininho e ele se conectava na bateria do cliente. Ele pegava aqui na bateria ou na placa e a gente conseguia fazer uns testes mais bacanas com ele. Porém, hoje em dia, as entradas, as saidinhas da bateria, a entrada da placa, é muito pequena. Então, para você fazer uma ligação com o aparelho com esse jacarezinho, se torna mais complicado. Aí é onde cai esse cabo iBoot. Esse cabo iBoot é um cabo de ligação direta, onde você coloca as ponteirinhas na fonte de bancada e essa ponteirinha aqui você conecta direto na placa do aparelho. Então facilita muito o seu andamento da análise. Só que para quem está começando, eu acho que é um gasto muito alto, porque uma dessa aqui é praticamente o preço da fonte, daquela fonte mais baratinha. Então, eu indico que vocês, no início, aprendam a ligar o seu dispositivo, o dispositivo que você está na sua mão, com esse cabo aqui. Mas depois de um tempo, você já tiver com a sua bancada estruturada, já estiver fazendo serviços, vale muito a pena você ter esse equipamento aí. Vale a pena demais. Um próximo equipamento é o equipamento é a placa reativadora de bateria. Aí sim você vai ter um equipamento para fazer uma reativação de bateria. A fonte de bancada ela não é indicada. Ela já peguei várias fontes que o pessoal deixava carregando a bateria por muito tempo e acaba queimando o transistor dela. É um componente barato, mas é um componente que é chato. Você tá com sua bancada novinha, a sua fonte de bancada novinha lá, e você, poxa, perdi um componente. Então, compra placas reativadoras de bateria. O grande problema das placas é o seguinte, porque ela está limitada à conexão que ela tem. Então, se você, por exemplo, essa aqui, ela pega algumas baterias de iPhone, pega algumas baterias de Samsung, Motorola. Então aqui você já tem uma gama bem bacana. Aqui em cima ele vai dizendo quantos volts está a bateria e quantos amperes ela tá sendo carregada. Então é um equipamento que é maravilhoso para você fazer reativação de bateria. Um equipamento que ainda vale a pena ter na sua bancada é um carregador universal desse aí, para fazer reativação de baterias mais antigas, de vez em quando aparece. E você ainda consegue, é uma dica, né? Para quem é gambiarreiro de plantão aí, eu sou muito gambiarreiro, você consegue fazer adaptação, consegue fazer uma placa reativadora de bateria com esse bichinho aqui. Então, vale a pena você ter para você fazer alguns testes e, quem sabe, você fazer a sua própria placa reativadora de bateria. Mas, por enquanto, o ideal é ter os dois, certo? Agora, pessoal, vou migrar para outro tema. A gente vai começar a falar de alguns outros equipamentos para abertura de dispositivo e troca de display. O primeiro equipamento que você precisa ter, um equipamento que você precisa ter para ter uma agilidade no seu serviço de abertura de aparelho e de remoção de tela, é a separadora de tela. Eu estou gostando muito desse equipamento aqui, certo? É um equipamento que
ótimo custo-benefício. Então, o que é que ele faz? Essa chapa de metal aqui, ela aquece padronizadamente de acordo com a temperatura que você programou aqui na telinha. Então, ela vai ter uma temperatura estável e ela vai esquentar a superfície do aparelho toda. Então, ela vai dar uma agilidade no seu serviço. Um outro equipamento que chegou e é fantástico, fantástico, fantástico. Para você que não quer mais quebrar a carcaça do cliente, arranhar a carcaça do cliente, que você não quer descascar a carcaça do cliente, quer tirar a bateria da base com uma qualidade melhor, é esse separador de tela aqui. Ele é fantástico, fantástico, fantástico. Aqui você prende o aparelho, você prende essa ventosa aqui grande no aparelho e aqui você vai girando ele, que ele vai abrindo gradativamente. Isso aí sem esforço nenhum. Você consegue ter uma agilidade e uma qualidade muito maior no serviço de vocês. Então, hoje em dia vale muito a pena você ter esse equipamento aí. Ele ajuda muito, é uma mão na roda na bancada do técnico. Um próximo equipamento também é muito bacana. Esse aqui, ele além de servir como removedor de cola, lhe ajudar a tirar o excesso das colas, tirar a cola da bateria, tirar a cola da carcaça, ele ainda vem com alguns cortadores elétricos. Então ele serve como uma micro retífica e serve também para você remover cola. Muito bacana, esse equipamento também é muito bom na bancada do técnico, ajuda muito. Esse equipamento aqui, ele não é importante não, ele é essencial na bancada do técnico. São as colas B7000 e T7000. Essa cola aqui é a preta e essa cola aqui é a transparente. Eu indico você ter as duas. Até porque, na prática do dia a dia, cada um vai ter uma serventia diferente. A transparente ela é universal. Mas quando eu tenho as duas, eu utilizo a preta para colar o display, porque 99% do display hoje em dia, o aro dele é preto. A carcaça ao redor dele é preta. Então, essa preta aqui, ela dá um acabamento melhor. Às vezes você troca uma tela para uma tela de uma qualidade inferior, que ela é mais grossa, e a preta ajuda a dar esse acabamento melhor. Você consegue, entre aspas, esconder algumas imperfeições. A transparente eu utilizo para colar a traseira do aparelho do cliente. Por quê? Tem algumas traseiras de aparelho do cliente que é de cor clara. Então, não adianta você colocar a tinta preta. Você pode manchar a traseira do aparelho do cliente. Então, o ideal é que você use a transparente para colar a traseira e a preta para você colar display. Um próximo equipamento que também é fantástico na bancada do técnico, é essencial na bancada do técnico, é a fita dupla face para celular. Essa fita dupla face ela serve para quê? Ela serve para colar coisas que você não pode colar com a cola. Por exemplo, você removeu a bateria da base anterior. Você vai colar na base nova, você precisa colocar dupla face. Placa, subplaca, alguns flexes. Então, esses equipamentos você não pode colar. Você tem que colar com a fita dupla face, certo? E essa fita dupla face é maravilhosa e é essencial na bancada do técnico. Quando você cola o aparelho do cliente, quando você cola a tela no aparelho do cliente, você precisa ter algum equipamento para ajudar a fazer uma pressão, para fixar aquela tela no aparelho do cliente ou aquela traseira. Eu utilizo, a minha favorita são as ligas, são os elásticos. Inclusive esse elástico aqui mesmo, meio transparente, ele é o melhor que tem. Tem gente que utiliza o prendedor. Eu tenho medo. Por quê? Esse prendedor aqui ele vai de acordo com a pressão que você vai colocando. Então eu tenho medo de exagerar um pouquinho na pressão e trincar a tela. Tem uns pegadorzinhos também que se vende pretinho, eu também não gosto muito não. Eu prefiro a liga, porque além da liga ser descartável, eu posso colocar no aparelho do cliente e entregar ao cliente para o cliente já levar o aparelho. A liga ela tem uma pressão mais fraca, então
ela vai ajudar a pressionar o aparelho do cliente, mas ali você consegue dosar a força com mais facilidade. Eu nunca trinquei uma frontal do cliente, um display do cliente com a liga. Então, é muito válido você ter essa liga. Próximos equipamentos que a gente vai falar, que nós vamos falar, são os equipamentos de solda. Nos equipamentos de solda, nós já vamos começar com a estação de solda. Aí também é algo que vai muito do critério de cada um. Eu prefiro a estação de solda 2 em 1. Aqui já vem o soprador e já vem o ferro de solda, as duas máquinas juntas. Ótimo custo-benefício, otimiza o espaço da tua bancada. Com o preço dessas duas aqui, você compra praticamente duas dessa aqui. Você compra uma dessa e ainda sobra um dinheiro para você. Então, para quem está começando, eu indico a 2 em 1, certo? Mas tem gente que é daqueles bem prevenidos. Não, eu gosto de ter cada equipamento separado, porque se quebrar um equipamento eu não perco outro e etc. Então, para esse tipo de pessoa, você pode comprar ele separado, certo? Mas o valor é um pouco mais alto. Próximo equipamento, suporte de placa. Você vai soldar um equipamento, você precisa ter um suporte para segurar essa placa, para que a placa não fuja do lugar e ela fique bem presa ali para você fazer um melhor serviço. Então aqui eu dei 3 opções de suporte de placa. Eu utilizo esse aqui. Esse aqui, se você comprar, tome cuidado, principalmente essa pecinha aqui de fora é danado para soltar. Aí o que é que eu faço? Eu dou uma lixada nela e já aplico bastante solda aí, que é para ela ficar bem firme. Soldei a minha, até hoje tá funcionando tranquilamente. Tem esse outro aqui também que é maravilhoso, certo? Esse aqui você tem que tomar cuidado numa coisa. Ele prende a placa com o jacarezinho. E você tem que tomar cuidado quando for colocar ele para você não colocar em cima de nenhum componente, porque aí ele pode rachar o componente, pode queimar o componente. E também quando você for tirar a placa, você certifique que você abriu bem a boca do jacaré para ele não sair puxando, sair arrancando componentes. Então toma cuidado com isso aí. Mas também é um baita equipamento. Eu gosto muito dos dois. E tem esse outro equipamento aqui que é top. Esse aqui é top. Esse aqui ele é magnético. Cada bolinha dessa é magnética. Ela prende do lado da placa e ela se molda a placa que você for colocar. Se você pegar uma placa menor, como isso aqui é magnético, você vai fazer o desenho da placa para deixar ela bem presa. Então, é maravilhoso. Qualquer um desses três aqui você está bem servido. Geralmente quem está começando com esse aqui ou com esse aqui, porque o custo dele é bem menor. Ele é mais baratinho, esses dois. Então, pode ir em qualquer um dos dois que você está bem servido. Eu ainda prefiro esse aqui. Sendo bem sincero, eu tenho esse aqui, mas pela minha experiência, pelas escolas que eu dou aula, eu prefiro mais esse daqui. Aqui nós temos a solda ou estanho. Tem gente que chama de estanho, tem gente que chama de solda e está tudo certo. Aqui nós temos a solda física, né, que é o arame de solda. E aqui nós temos a solda em pasta. O ideal é que você tenha os dois e vá experimentando qual é que você gosta mais para cada serviço. Eu tenho os dois. Eu utilizo mais esse aqui para uma troca de conector, uma coisa mais simples, uma coisa mais básica. E quando eu vou trocar algum componente mais sensível, menor, eu utilizo a solda em pasta. Você tem que tomar cuidado só com a solda em pasta no seguinte: quando você vai estanhar a placa, ela tende a se espalhar pela placa. Então, se você está usando a solda em pasta, limpe a placa direitinho, para que nenhum resquício da solda em pasta vá para baixo, para debaixo de algum componente, provocando curto, certo? Então, fica ligado com isso. O próximo equipamento é a pasta de solda e o fluxo de solda. Os dois têm uma serventia muito parecida. Eles ajudam a solda a amolecer, entre aspas, e às vezes a gente vai soldar equipamentos que os pontos de solda são muito pequenos e muito próximos um do outro.
Então, o que é que ele faz? Ele ajuda a repelir a solda, a cada pontinho de solda ficar no seu lugar. Só que aqui tem uma diferença do seguinte: a pasta de solda eu percebo ela mais resinosa, então eu utilizo ela mais para componentes com plástico, como conector USB, conector FPC, conector de antena, componentes que tem muito plástico. Eu gosto de utilizar essa bichinha aqui. E o fluxo pastoso eu gosto de utilizar para componentes, como circuito integrado e componentes em geral, como capacitor, resistor, porque ela tem ela é menos resinosa e eu percebo que ela dá entre aspas, tá? Entre várias aspas, não é esse o termo, mas é o termo mais simples que eu vou utilizar. Ela, ela dá um aquecimento maior na placa. Então, eu utilizo os dois para coisas variadas, certo? Mas você que está começando, vai no fluxozinho, na pastinha de solda, que você está bem servido, certo? É um ótimo custo-benefício e vai lhe ajudar muito. Isso aqui vai ter uma durabilidade muito grande. Uma dica: bota na placa só a quantidade correta, não coloque muito, nem coloque menos. Coloque a quantidade correta que você vai utilizar, porque depois fica ruim de limpar. Próximo, fita de soldadora. A fita de soldadora, pessoal, ela é importante para você tirar o excesso de solda da placa. Me ajuda muito nisso. É maravilhosa a fita de soldadora, certo? Então ela tira, ela meio que suga o excesso de solda da placa. Aqui, pessoal, são duas fitas térmicas, que ajudam a gente na hora de solda de maior precisão. Aqui nós temos a fita de alumínio e ao lado dela nós temos a fita Kapton. As duas servem para proteger componentes na hora do aquecimento. Eu gosto mais, para essa função, eu gosto mais da fita de alumínio. Como é que ela funciona? Eu tenho um equipamento, um componente no meio, e ao redor dele tem vários componentes. E eu quero isolar esses componentes e deixar só o do meio ativo. Então, como é que eu faço? Eu isolo os componentes ao redor com a fita térmica e deixo só um para fora. Aí fica mais fácil de eu soldar. E a fita cap eu uso para quê? Eu uso mais como fita isolante, porque ela é uma fita isolante e antiestática. Mas ela também serve para você isolar termicamente os componentes. Então, é bom ter as duas. Se você estiver iniciando e quiser só ter uma, usa a fita cap, porque é mais coringa, ela serve para mais coisas. Mas eu gosto muito de ter as duas e utilizar uma para fazer solda e a outra para isolar componentes. Fio de jump. Às vezes você precisa fazer um jump, uma trilha que está rompida na placa, então você precisa reativar aquela trilha, então já compra um potinho com fio de jump para vocês fazerem esse tipo de procedimento. E para fazer esse procedimento, você tem que pensar também no acabamento, né? Para não ficar um fio solto lá, eu pego o outro técnico quando abrir, dizer que você fez gambiarra no aparelho dele, no aparelho do cliente. Então, junto com o jump, com o fio de jump, você vai ter também a tinta UV, que é a máscara UV. Inclusive, essa daqui é da cor da placa, a placa do celular geralmente é verde, essa aqui é verdinha. E essa tinta, ela se torna um plástico isolante, que ela só endurece com a luz UV. Então você tem que ter esse kit aqui. Tem que ter o fio de jump e tem que ter a tinta UV e a luz UV. Outros tipos de equipamento que são essenciais na bancada do técnico. Primeiramente, microscópio digital. Isso aqui é muito fantástico, certo? Para você ver pequenas oxidações, para você ver se algum componente está trincado. Então, o ideal é que você tenha um ou outro aqui, microscópio digital. Esse microscópio aqui ele é mais baratinho, ele é bem em conta mesmo o preço dele. Porém, ele tem um defeito, que você precisa ter um computador, um notebook, dá para utilizar também no celular com cabo OTG e aplicativo externo. Porém, esse é o defeito dele, né?
Ele é muito baratinho, mas ao mesmo tempo você precisa ter esse equipamento externo. Pensando nisso, já tem esse aqui que já vem com a tela. Ele é um ótimo custo-benefício também, ele já vem com a telinha integrada nele, já vem com a base de solda aqui, de metal, então é maravilhoso. Qualquer um dos dois você está muito bem servido. Como eu tenho computador, eu tenho um notebook, eu utilizo o mais baratinho, não utilizo o outro não. Microscópio binocular e trinocular para celular. Esse microscópio, pessoal, eu não indico para quem está começando, não. Eu não indico para quem está começando, porque eles são muito caros para você montar sua bancada. Para quem está começando, eu indico o digital. Mas, se você quiser ter na sua bancada, é maravilhoso. O binocular, ele só tem os dois visores analógicos. O trinocular, além de ter os dois visores analógicos, ele tem uma abertura para a placa de captura. Então você pode ter a visão dentro da cápsula, você pode jogar também essa imagem para o computador, para uma tela, para uma televisão, e você vê, fazer o serviço olhando para a televisão, olhando para a tela. Então é maravilhoso, mas o preço é muito elevado. Um equipamento que é fantástico e você tem que ter na sua bancada são as luvas e pulseira antistática. Essa pulseira antistática aqui é a pulseira sem fio. Ela tem uma proteção antistática, mas ela é uma proteção um pouco fraquinha. Então eu indico você ter a pulseira. Você, antes de fazer qualquer serviço no aparelho do cliente, às meia hora antes, coloca essa pulseira, passa umas meia horinha e quando você for abrir o aparelho do cliente, você pode abrir ele sem luva, desmontar ele sem luva. Mas no momento que você vai pegar na placa, que você vai pegar no dock de carga, que você vai pegar no flex, é importante que você coloque as luvas para você remover esses equipamentos, para você não passar a carga do seu corpo para o equipamento, podendo assim queimar a placa ou provocar defeitos a longo prazo. Então o ideal é que você tenha a luvinha antistática para fazer esse tipo de serviço. E é baratinho, gente, isso é barato demais. Então vale a pena você ter, vale a pena você investir nesses equipamentos. Próximo equipamento. É importantíssimo, pessoal, você ter uma boa iluminação na sua bancada. Então aqui tem duas opções aqui de luminária, você pode encontrar umas mais fortes, você pode encontrar luminária que já vem com lupa, é muito bom. Tem gente que está colocando também fio de LED, aquelas fitas de LED, dá uma boa iluminada também na bancada, é muito bom. Então tenha uma luminária para você ter uma melhor visibilidade do seu equipamento. Computador e notebook, ou notebook. Você tem que ter esses equipamentos, principalmente quando você for começar a trabalhar com software, para fazer desbloqueio, para você fazer atualização de software. E ele também é muito bom na hora que você estiver fazendo reparo avançado, porque aí você vai baixar o manual de serviço, esquema elétrico, e você vai fazer a leitura mais fácil. Dá para fazer com celular, dá para fazer com tablet, qualquer leitor de PDF. Mas com o computador, a visibilidade é muito melhor, a organização é muito melhor. Então vale a pena você investir no computador. Eu não vou dizer muito parâmetro de CPU, processador, de memória RAM, essas coisas não. Se o teu computador rodar bem, no mínimo, um Windows 10, ele vai funcionar os equipamentos. Lembrando, tá, pessoal? Eu estou fazendo esse vídeo agora em 2025. Então, provavelmente no futuro, vai ter que ser no mínimo o Windows 11, certo? Mas por enquanto ainda o Windows 10 roda direitinho os aplicativos de atualização de software e aplicativos de desbloqueio do dispositivo. Eu ainda vou fazer uma menção, pessoal, a esse equipamento aqui, que é a cuba ultrassônica. Esse equipamento aqui, eu não indico comprar de primeira não. Ele serve para ajudar na desoxidação do equipamento. Porém, eu não indico a compra dele para quem está começando. Por quê? Porque é o seguinte, é meio polêmico, eu vou dizer isso. Mas
A oxidação, quando ela deteriora muito a placa, hoje em dia as placas do dispositivo têm muita função, então raramente você consegue ter sucesso 100% de desoxidar uma placa e ela ficar 100% boa. Então é muito difícil você recuperar uma placa que tem uma oxidação muito profunda, uma oxidação generalizada em todos os setores. Se você tem uma placa que está com oxidação localizada, você consegue resolver bem sem a cuba ultrassônica. Então, o ideal é que você, eu aconselho não ter a cuba ultrassônica para quem está começando. E outra menção honrosa é o álcool isopropílico. O álcool isopropílico ou álcool 99%. Aqui, álcool isopropílico ou álcool 99% é ideal para você fazer desoxidação da placa, limpeza da placa. Então, vale muito a pena, você tem que ter esse álcool isopropílico. Outra coisa, pessoal, que vocês precisam ter é escova para limpar os equipamentos. Eu estou utilizando escova para limpar conector, limpar a placa, e estou utilizando, estou gostando de usar muito aquelas hastes flexível, o famoso cotonete, para limpar fluxo de solda, pasta de solda. Então vale muito a pena ter esses equipamentos. Vale essas menções honrosas aí. Eu vou colocar esses equipamentos extras lá no slide, certo? E vou disponibilizar para vocês na descrição do canal. Desculpa esse vídeo tão longo, mas é importante a gente ter noção dos equipamentos básicos que a gente precisa ter. Se esse vídeo foi importante para você, eu te peço só, dá um like, se inscreve no canal, me ajuda aí a manter essa constância de vídeos, certo? E Deus abençoe vocês. Até a próxima.